A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma terça-feira de estudo bíblico aqui no nosso momento devocional, onde nós estudamos a palavra de Deus, juntos como igreja. Estamos estudando o livro de Provérbios. Hoje vamos ver o capítulo 29 de Provérbios, palavra de sabedoria do Senhor para o seu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Achegue-se aí, senta bem confortável, abre sua Bíblia em Provérbios capítulo 29. Temos uma leitura muito interessante e muito boa mesmo para termos esta noite de devocional. Estudando juntos a palavra de Deus, nós nos comportamos como os cristãos de eras e eras que se juntavam para degustar a palavra de Deus, para meditar sobre a lei do Senhor, sobre o que o Senhor espera para nós, para ouvir do Senhor suas palavras, suas inspirações que nos abençoam, nos ensinando como conduzir nossas vidas no centro da sua vontade. O livro de Provérbios serve para isso. Ele é uma coletânea de ensinamentos, de conselhos, de advertências que nos municiam de armas verdadeiras para nos proteger das intempéries desse mundo, das dúvidas, dos dilemas. Tem tanto conselho valiosíssimo aqui no livro de Provérbios que vai nos ajudar a tomar decisões mais sensatas, mais alinhadas com o que é o comportamento de um cristão autêntico e genuíno, alguém que está sendo ensinado pela sabedoria de Deus. Tudo começa no temor ao Senhor. Bem nos fala a palavra de Deus que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Você começa reconhecendo que o Senhor é a fonte de toda sabedoria. É Ele quem vai te ensinar, é Ele quem vai te inspirar, é Ele quem vai te orientar, é Ele quem vai te dar forças para resistir à tentação. É Ele que, através da sua palavra, nos ensina o caminho por onde devemos seguir. Isso é temor ao Senhor. É você entregar a orientação da sua vida nas sábias mãos de Deus. Então, amados, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 29. Vem comigo, vamos ler juntos esse capítulo maravilhoso, depois comentar verso a verso. Mas primeiro que tudo, vamos orar juntos como igreja, trazendo o Senhor para esse momento. Ele já está aqui, mas é tão bom falar com Ele, é tão bom pedir que Ele nos ajude nesse estudo. É um momento em que nós identificamos que esse não é um estudo comum, é um estudo abençoado pelo Senhor, quando nós oramos, quando nós pedimos capacitação do Espírito Santo para entendermos o que o Senhor quer nos falar aqui. Vamos lá? Senhor nosso Deus, graças te damos, graças vamos te dar sempre, Pai, por quem o Senhor é em nossas vidas. Nosso Deus Rei fiel, que cuida de nós em cada momento, que está atento para nos sustentar, seja física ou espiritualmente. O Senhor é o nosso provedor. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome e te agradecemos tanto, Pai, porque o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado em tantos campos das nossas vidas que nós nem conseguimos enumerar, não conseguimos sequer contar quantas bênçãos o Senhor tem dirigido para nós, tem derramado sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos preservou para esse momento, porque o Senhor colocou em nossos corações desejo de aprender mais de Ti. Esse desejo nos identifica como seus filhos, porque como filhos nós queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer mais o nosso Pai amado. Nos ajuda, Pai, nós te pedimos, abençoe esse momento com a Tua presença, afasta toda e qualquer distração, nós precisamos de total atenção ao Senhor, queremos entender a Tua palavra, queremos ser abençoados com espírito de entendimento, queremos compreender a Tua vontade para as nossas vidas e, mais importante, nós queremos aplicá-la em nosso cotidiano, aplicar a Tua lei, Teus mandamentos, Teus conselhos, Tuas advertências, Senhor.
A tua palavra é luz para iluminar o nosso caminho, para que não tropecemos. Nós precisamos aprender mais de ti. O teu povo perece por falta de conhecimento e nós queremos nos livrar da perdição desse mundo, aprendendo mais sobre o Senhor. Ensina-nos os teus caminhos, Pai, pois entendemos que são valiosos para que tenhamos uma vida íntegra, uma vida edificante aos teus olhos. Ajuda-nos, Pai. Abençoa esse momento. Cuida de cada um dos nossos irmãos em seus lares. Abençoa suas famílias. E seja sempre feita a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus queridos, com quem eu não falei ainda. Sinta-se abraçado, seja muito bem-vindo a esta live de estudo bíblico. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 29. Vamos fazer aquela leitura inicial, começando a entender exatamente o que o Senhor quer passar para nós. Queremos nos apropriar dessa palavra, queremos aprender mais. Então vamos fazer aquela leitura inicial e depois comentar verso a verso. Vamos lá? Estou lendo na versão ACF dessa vez, caso alguém queira, mas qualquer versão que você tiver, o espírito é o mesmo. Provérbios capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem, mal há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda para si. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, todavia não atenderá. Tens visto um homem precipitado falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim, ele tornar-se-á seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia.
O temor do Senhor, o temor do homem, armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem iníquo, mas abominação é para o iníquo o de retos caminhos. Glória a Deus por essa palavra. Lemos aí Provérbios capítulo 29, do verso 1 ao verso 27. Você acompanhou comigo? Viu que palavra interessante? Vocês perceberam o modo como o livro de Provérbios ele faz esse comparativo? Normalmente as orações em Provérbios são divididas em duas frases, normalmente comparativas. É um recurso que os autores desses provérbios utilizaram para exemplificar posturas contrastantes que nos ajudam a entender o que o Senhor quer falar. Então, é um recurso literário muito interessante e que nos ajuda a compreender, mediante o contraste, posturas adversas do justo, do iníquo, do sábio, do tolo, daquele que é pacificador, daquele que é iracundo. Quando você faz essa justa posição entre os dois numa mesma sentença, fica mais fácil de entender o contraste entre as suas posturas e nos ajudar tanto para identificar essas pessoas ao nosso redor, como nos policiarmos a nós mesmos. E eu digo mais, principalmente para policiarmos a nós mesmos, para que a partir dessas reflexões nós consigamos compreender o tipo de pessoa que o Senhor requer de nós. Vamos lá? Vamos começar verso 1. Vejam só. O homem que muitas vezes é repreendido, ou seja, o homem que muitas vezes é alvo de repreensão, de admoestações, de correção, e endurece a sua cerviz, ou seja, fecha a cara, fica de pescoço duro, contraído, não quer receber repreensão ao ponto de ficar insensível a essas repreensões, porque essa dureza de cerviz significa isso. Ao longo da Bíblia você vai ver diversas vezes essa expressão homem de dura cerviz ou povo de dura cerviz. Diversas vezes o povo de Deus foi referido por Deus como povo de dura cerviz. É aquela pessoa irredutível, aquela pessoa ou aquele povo que endurece de tal forma o seu coração que não aceita a repreensão, é incapaz de reconhecer nos ensinamentos, na repreensão, na vara, na disciplina, a correção do Senhor. O que é que o versículo fala a respeito dessa pessoa? De repente será destruído sem que haja remédio. Amados, a experiência de vida não premia a obstinação ou a teimosia em persistir no erro, mesmo após várias repreensões. Esse tipo de teimosia, essa obstinação, é típico de quem se recusa a atentar para as repreensões. Esse tipo de pessoa será pega de surpresa pela destruição, por justamente ter se tornado insensível aos avisos, aos alertas. Uma repreensão, uma boa disciplina, uma boa advertência é um aviso, é um alerta. Corrija esse teu caminho. Você está indo para a perdição. Não faz isso. Isso que você fez foi errado. Não pegue ranço ou rancor da pessoa que está te repreendendo. Considere essa repreensão. Esteja aberto e seja humilde. Não seja de dura cerviz, mas seja humilde para reconhecer que nós erramos. Nós estamos sujeitos a falhas. E nós agradecemos por aqueles irmãos que estão lá para nos repreender, que exercem o dom da repreensão com humildade, com carinho, para cuidar de nós, para nos ajudar na nossa caminhada. Então, atente para as repreensões.
Não seja refratário a essas repreensões, mas compreenda o amor, o carinho de quem quer te ajudar quando você é repreendido. Seja sensível aos alertas. Verso 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Amados, quando os justos ganham relevância na sociedade, nós vivemos em uma sociedade que cultua tanto as pessoas, onde pessoas com milhares de seguidores são exaltadas, são engrandecidas. Quantas delas realmente podem ser encaixadas na categoria de justos? Então imagine um contexto em uma sociedade onde os justos ganham relevância, onde os justos ganham seguidores. Como líderes ou como fontes de inspiração, o povo se alegra, pois o justo, ele beneficia todos ao seu redor. É a característica do justo. Olha, o justo é alguém que está alinhado à vontade de Deus. Começa daí. O justo é aquela pessoa que ama a palavra de Deus, tem zelo pela palavra de Deus. É aquela pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus Cristo e está espalhando essa boa nova para as pessoas ao seu redor. Então você compreende que os justos ou os justificados são aqueles que estão espalhando bênçãos para as pessoas ao seu redor. O justo é um pacificador. O justo é um bom líder, porque ele atenta para as necessidades daqueles que estão debaixo da sua autoridade ou debaixo da sua responsabilidade. O justo é comprometido com a boa obra. Então, com base em todas essas características, vocês entendam que quando o justo ganha relevância na sociedade, aquela sociedade é abençoada, o povo se alegra. Vamos à contraparte agora, ao contraditório. E quando o ímpio domina? O que acontece? O que vocês acham que acontece? O ímpio, ele vive segundo as suas próprias regras. O ímpio busca satisfazer em primeiro lugar os desejos do seu coração. Ora, ele é ímpio porque ele vive em pecado, e o pecado é uma maneira dele se fortalecer, dele encontrar o caminho mais fácil para quem? Para ele mesmo. Então, o ímpio, ele vive pela violência do pecado, buscando em primeiro lugar ele, em segundo lugar ele, em terceiro lugar ele, em quarto lugar ele, em quinto lugar, se tiver tempo, ele de novo. Ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele vive pelas regras do seu próprio coração. Ele busca em primeiro lugar o seu próprio sucesso com o prejuízo daqueles ao seu redor. Perceberam a diferença de postura? É por isso que o ímpio, quando domina, o povo geme, o povo lamenta. Verso 3. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. O homem que tem zelo pela sabedoria é temente ao Senhor, ouve conselhos, aceita repreensões, é cauteloso e prudente e assim toma decisões que agradam aquele que o criou e o educou, seus pais. Esse filho sábio não se deixa levar por distrações. Então, ele é a alegria de seu pai, porque o seu pai olha para ele e vê prosperidade, vê um legado que dá aquele quentinho no coração de missão cumprida. Que pai não quer sentir esse quentinho no coração de ver um filho sábio prosperando na vida, um filho que leva um legado com integridade, com dignidade? Mas quem vive em função de prazeres passageiros, aqui exemplificado como prostitutas, está desperdiçando seus bens, seus dons, seu tempo e suas oportunidades. O prazer momentâneo satisfaz em um momento muito curto, mas não edifica nada. Ao contrário, degrada a alma e toma de nós o que nós tínhamos de tão precioso. Verso 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Ou seja,
o amigo de suborno, de presentinhos, esse está transtornando a terra. Corrupção, para o bom entendedor, corrupção transtorna a sociedade. O líder que atua com justiça, ele é provedor daqueles sob a sua autoridade, sob a sua responsabilidade. O rei, na verdade, assume o compromisso de cuidar daqueles sob seu comando, sob a sua responsabilidade. Aquele, entretanto, que tem afinidade pelo suborno, pela corrupção, pelo ganho ilícito ou impostos abusivos, algumas versões da Bíblia você vai ver essa expressão, ele é a causa de transtornos para a sociedade. Mais uma vez, lembram do exemplo do ímpio? O ímpio está pensando em si mesmo. E quando o ímpio chega ao poder, quando ele usa da corrupção para favorecer a si mesmo, ele é transtorno para a sociedade. Em Salmos 89, verso 14, nós temos a seguinte passagem. Salmos 89, verso 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Essa é o louvor de Davi para dizer quem é o nosso Deus enquanto Rei Supremo, enquanto aquele que domina sobre nós. Ele é o nosso exemplo de Deus, de Rei justo e fiel, que assenta em seu trono e governa com justiça e juízo. Essa é a base do trono dele. E é nesse tipo de rei que a gente deve se inspirar, buscando nos nossos líderes uma postura pautada por justiça e juízo. Isso é a base do trono. É você exercer o domínio, a autoridade que lhe foi conferida, que lhe foi confiada com justiça e juízo. Dessa forma, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Amados, e o povo é beneficiado por um rei com essas qualidades, que se inspira no Rei dos Reis. Verso 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Amados, cuidado com os elogios que te pegam desprevenido. A maneira mais fácil de baixar a guarda e a cautela é justamente quando alguém recebe os elogios. Através dos elogios, a gente tende a baixar nossa guarda. Isso é básico, na verdade, na teoria da negociação. Grandes negociadores, grandes vendedores sempre vão dar aquela amaciada no ego de quem eles estão tentando cooptar para o seu negócio, quem eles estão tentando às vezes enrolar. Isso é básico na teoria da negociação. Elogie, faça uma massagem ali no ego da pessoa que você está querendo conquistar. Amados, prestem atenção. Ter autoestima volúvel e frágil nos torna vulneráveis à bajulação de quem não tem necessariamente boas intenções ao nosso respeito. Então, fiquem atentos. Eu sei que é bom ser elogiado, é bom levar aquele tapinha nas costas, é bom alguém exaltar, dar aquela massageada no ego, mas não se deixe levar por isso. Não é as pessoas que você está querendo agradar, não é delas que você quer ouvir elogios. Faça o seu trabalho, exerça a sua função com excelência, como quem faz para Deus e não para os homens. E cuidado quando for elogiado. A intenção pode não ser tão boa quanto você está imaginando. Então, não se deixe levar por elogios. Muitas vezes, as lisonjas se escondem, são artifícios que escondem uma rede para te pegar. Não baixe a guarda. Verso 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. Amados, o homem mau, o homem ímpio, se enreda no próprio pecado e nas consequências do pecado.
Quem peca tende a pecar mais ainda, um pecado traz outro pecado e a gente fica preso nessa armadilha, nesse ciclo vicioso. Está enlaçado na condenação inerente à transgressão da lei. Mas o justo, ele goza da liberdade dos passarinhos, de quem sai cantando por não dever nada a ninguém, por ser justificado pelo Rei dos Reis, por estar livre das amarras do pecado. Então ele canta, ele jubila, ele se alegra como um passarinho livre. Verso 7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Olha só que interessante. Você lembra que eu falei do justo, ele estar atento à causa daqueles que estão sob sua liderança ou daqueles que estão ao seu redor? O justo, ele não é abençoado sozinho, amado. O justo, ele tem como característica inerente a justiça da qual ele foi contemplado, na qual ele foi justificado, a abençoar aqueles ao seu redor. Ele é sensível à dor do próximo. Qual é o primeiríssimo mandamento, o maior de todos os mandamentos que Jesus Cristo nos dá e que resume toda a lei e os profetas? Vocês lembram? Amar ao próximo como a si mesmo. Ama a Deus com todo o teu entendimento e demonstra esse amor a Deus no amor ao próximo. É isso que um justificado pela fé em Jesus Cristo faz. E vocês entendem que amar ao próximo é um amor ativo que abençoa o próximo, que é sensível à dor do próximo? O justo, ele se informa da causa dos pobres, ele examina, ele quer saber quem está passando necessidade ao seu redor, ele é atento às dores do seu próximo. O ímpio é insensível, ele nem toma conhecimento. O justo está atento às necessidades dos pobres, não é insensível à dor do próximo, ele age com misericórdia. Porque no nosso contexto de justificados, vocês entendem que nós fomos alcançados pela misericórdia. E se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, como eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, não é coerente que nós exerçamos essa misericórdia para com os outros também? Pois é. O ímpio, ao contrário, está tão centrado em seus próprios desejos, em sua concupiscência, que não se importa com mais ninguém além de si mesmo. Vejam o exemplo de Jó, imputado como um homem muito justo. Jó, capítulo 29, verso 14 ao 16. Jó fala a respeito de si. Vestia-me com justiça, e ela me servia como vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Vejam o exemplo da justiça de Jó. Ele se vestia de justiça, ele se fazia de olho para os cegos, ele se usava como pés para aquele que era manco, que era coxo. Aos necessitados ele agia como se fosse um pai, e mesmo daqueles que ele não tinha conhecimento de causa, com diligência ele buscava se informar. Essa é a postura de alguém justo ou de alguém justificado. Em Salmos 41, verso 1, o salmista nos fala: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Verso 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Os escarnecedores, os zombadores, os debochadores, aqueles que proferem zombarias e não se importam em quem vão machucar, são justamente os que se envolvem em polêmicas, em contendas, em confusões, são aqueles que alvoroçam a cidade. Os sábios escolhem o caminho da sobriedade, da paz, da prudência. Dessa forma,
os sábios desviam a ira. Verso 9. O homem sábio que pleiteia com tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Por mais sábio que seja o homem, se for engajado em uma discussão com tolos, pode ficar com raiva ou pode até achar isso ridículo, tão ridículo que ele pode até rir. Mas de uma forma ou de outra vai se desgastar em algo sem futuro. Fuja dessas discussões sem futuro, amado, amada. Exerça sabedoria no silêncio, em se desviar de questões frívolas, de discussão de tolos, que não vai levar a lugar nenhum. Sabe, ou você vai... Só tem dois caminhos para isso. Ou você vai se zangar com essa discussão infrutífera, ou você vai se ver numa situação tão ridícula que vai rir, o que também vai ser desgastante para a relação. Então, o tolo, ele tipicamente é irredutível em sua forma de conceber o assunto. Ele se recusa a pensar, a considerar e a meditar. Por quê? Você vai perder seu tempo e se desgastar numa discussão dessa. Se a pessoa não está disposta a ouvir, a considerar, a repensar, e todo sábio tem que ter essa predisposição, que conversa agradável é quando dois sábios discutem de maneira saudável, de maneira respeitosa, de maneira a compreender o ponto de vista do próximo. Isso é uma discussão saudável. Se você for pego numa discussão com uma pessoa tola, encerra o assunto, não tem para que avançar. Se ela já está irredutível, se ela é incapaz de repensar, de meditar, de reconsiderar os caminhos de seus pensamentos, por que você vai se desgastar nisso? Não tem futuro. Verso 10. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos buscam o seu bem. Amados, os homens sanguinários, eles são refratários à verdade, pois eles estão acostumados a uma leitura do mundo baseada em força e violência. Ou seja, a verdade se torna narrativa, se torna versão, então a verdade pouco importa para eles. Vence quem grita mais, vence quem é mais forte, vence quem é mais poderoso e mais violento. Então, de que vale a verdade para uma pessoa dessa? Por isso que a palavra de Deus é precisa em acertar ao dizer que o homem sanguinário, ou seja, o homem violento, ele odeia aquele que é sincero, porque a verdade pouco importa para ele. O que importa é a força dele em que impõe uma narrativa. Então, amados, o homem sanguinário, ele é refratário à verdade. Eles assumem para si uma leitura de mundo que a verdade depende da sua força, depende da sua violência. Falar a verdade, muitas vezes, suscitará a fúria das pessoas. Mas os justos acolhem bem aqueles que são sinceros, pois a verdade lhes convém. Isso se percebe no primeiro homicídio do mundo. Lembram de Caim e Abel? Lembram da postura de um homem sanguinário diante do ato de Abel, de adorar a Deus com integridade, com sinceridade, de oferecer um sacrifício agradável ao Senhor? Qual foi a postura do homem sanguinário Caim? Vocês lembram? Gênesis capítulo 4, verso 5... Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vocês lembram o que aconteceu depois, não é? Caim mata Abel. Porque o homem sanguinário, ele odeia quem é sincero. Ele torce esse mundo ao sabor da sua vontade e, inclusive, ele torce a verdade para o que lhe convém. O homem sanguinário, o homem violento, ele odeia o sincero por isso. Verso 11. O tolo revela todo o seu pensamento,
mas o sábio o guarda até o fim. Amados, esse verso quer dizer que o tolo, ele logo se entrega pela simplicidade de seu modo de pensar. O tolo não considera diversas formas de enxergar o mundo. Ele simplifica tudo em uma forma tão simplista de enxergar o mundo, de resolver ou diminuir questões complexas. É algo muito característico do pensamento de uma pessoa tola. São respostas simplistas. O problema é complexo. O problema da criminalidade, o problema da desigualdade social são problemas multifatoriais complexos que dependem da ação de diversas disciplinas, dependem de uma multidisciplinaridade para acessar todo um contexto histórico, social, cultural. Tem tantas maneiras de se enxergar esses problemas. O simplista resolve tudo numa tacada só. O tolo resolve. O segredo é matar todo mundo. Um pensamento simplista, pobre em sua essência. Então o tolo logo se entrega. É muito fácil reconhecer esse pensamento simplista que diminui todas as questões complexas a um raciocínio extremamente raso. Mas o sábio, ele guarda o seu pensamento até o fim. Sabe por que o sábio faz isso? Porque o sábio, ele retém o seu pensamento até o fim, porque ele está constantemente reavaliando suas conclusões, acrescentando novas informações, revisitando as questões com humildade de quem está sempre aprendendo. O tolo já encontrou a sua resposta. O sábio está sempre aprendendo. Verso 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Oh, coitado desse governador que está cercado por palavras mentirosas, que dá atenção às palavras mentirosas. Amados, parte do ônus de ser um líder, quando a palavra fala em governador, considere aqui todo e qualquer líder. Líder da sua família, líder do seu ministério, líder do seu condomínio, líder no seu trabalho, líder na sua comunidade. Expanda esse conceito de governador para toda e qualquer liderança, tá ok? Vai nos ajudar a entender o espírito por trás desse provérbio. Parte do ônus de ser um líder é a responsabilidade de averiguar as informações que chegam aos seus ouvidos, para que as suas decisões sejam pautadas pela verdade, haja vista que as consequências das suas decisões, das atitudes que um líder tomar, baseadas em informações falsas, serão extremamente danosas. Vai afetar todo o seu contexto, todos os seus liderados, todo o resultado do trabalho que você está exercendo. Sem esse crivo, sem esse requisito de averiguar as informações, o governante se verá cercado de pessoas em quem não pode confiar. Então, muito cuidado nesse processamento das informações. Averigue, cheque as fontes, confirme se é verdade. Verso 13. O pobre e o usurário é aquele que ganha de forma ilícita, que lucra com base em juros ilícitos, em artimanhas para enriquecer. Então vamos lá. O pobre e o usurário, ou seja, o desonesto, se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O oprimido e o opressor estão debaixo da mesma autoridade de Deus, o Criador de todos. No fim, qualquer que seja a sua trajetória, quaisquer que sejam as suas escolhas, o que você fez de bom, o que você fez de mal, se você foi o oprimido ou se você foi o opressor, todos estarão debaixo da justiça do Deus Criador, que é o Senhor das nossas vidas. Quer o reconheçam ou não, mas todos estão debaixo da autoridade do Deus Criador. Verso 14.
O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Lembram da nossa fonte inspiradora de liderança, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Deus Jeová, o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Amados, a justiça, o exercício da justiça é indissociável da verdade. E o rei que compreende essa relação e a usa, garante longevidade para a sua autoridade. O exercício da justiça necessariamente depende da verdade e toda a sociedade é beneficiada por esse princípio que se empenha a sustentar a autoridade do seu rei. Um governo com esses valores vai ser longevo, vai ser apoiado por aqueles que ele governa. Se o povo reconhece que é governado com justiça, com verdade, o rei que exerce a justiça com verdade para com os pobres, ele está exercendo um domínio saudável, ele está se fazendo um instrumento de Deus na terra e o povo vai reconhecê-lo, a sociedade vai querer ser governada por alguém assim. Verso 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Castigo, repreensão e disciplina são essenciais na construção de uma pessoa sábia. Amados, estamos todos, eu, você, todo mundo, nós estamos em um processo de edificação, concordam? O que necessariamente envolve quebrar pedras e lapidar arestas. Peguem o conceito de edificação, de construção de uma obra. Enxerguem em você mesmo uma obra que está sendo construída tijolo a tijolo. Ora, vocês entendem que para criar partes adequadas à obra, para se levantar uma parede, para se colocar uma porta, para se fazer um arco, para se fazer uma janela, é necessário quebrar pedras e lapidar arestas, polir as pedras. Vocês entendam que esse trabalho é necessário? Não se quebra, nem se lapida apenas alisando, passando a mão ou fechando os olhos para as imperfeições. Amados, há adultos que se portam como se fossem crianças entregues às suas próprias vontades. Ou seja, pessoas mimadas que não aceitam ser repreendidas. E assim, essas pessoas são fonte de vergonha para quem os criou, para sua mãe, para o seu pai. Pois é, amados. Salmos 23, verso 4. Vejam, vocês conhecem muito bem o Salmo 23, não conhecem? Extremamente repetido. Tem um trecho do Salmos 23 que eu acho extremamente importante, que nos ajuda a virar a chave da nossa compreensão do que é o castigo, do que é a disciplina, do que é a vara. Salmos 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Maravilhoso, não é? Vejam a continuação. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vocês leram a mesma coisa que eu? Vocês entendem que vara e cajado são instrumentos de correção? Imaginem um pastor. Para que ele usa a vara ou o cajado mediante as suas ovelhas? Não é para puxar elas. Está indo pelo caminho errado. Engancha lá no cajado e puxa elas para perto. Ou precisa tangê-las para um outro lado. Ele não vai dar aquelas batidinhas nas ovelhas com a vara. A vara e o cajado são sinônimos de repreensão, de correção.
de disciplina. Agora, vamos voltar aos Salmos 23, verso 4. Esse finalzinho me desperta tanta curiosidade. A tua vara e o teu cajado me traumatizam. É isso que está escrito aí? A tua vara e o teu cajado me oprimem. É isso que está escrito aí? Não. A vara e o cajado me consolam. As regras, a disciplina, a ordem, o castigo, ele vai consolar. Oi, como é que é isso? As correções, as regras nas quais a nossa personalidade, o nosso caráter foi forjado com base nas repreensões, nos castigos, nas punições que nos orientam no caminho correto. Isso vai nos consolar quando andarmos pelo vale das sombras da morte. Pois é. A tua vara e o teu cajado me consolam. Os teus ensinamentos, as tuas repreensões, a tua disciplina me guia, me corrige, me coloca a andar em segurança, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. Repreenda, aceite a repreensão, eduque seus filhos, use com sabedoria da ferramenta do castigo, da repreensão, do castigo, se assim for. Mas eduque, faça isso, porque isso vai consolar no futuro. São as regras nas quais a pessoa será amparada, até mesmo quando andar pelo vale da sombra da morte. Verso 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Amados, vejam o mundo como está. Oh, que exemplo! O crescimento dos ímpios leva ao crescimento das suas transgressões. É aquele ciclo vicioso do pecado gerando mais pecado. E quando os ímpios proliferam também as suas transgressões. Mas jamais se deixem desanimar. Jamais assumam um cinismo de achar que o mundo é isso mesmo e vai ser sempre assim. Pois nós somos povo justificado naquele que virá para trazer a sua justiça perfeita na conclusão dessa história. A queda deles não será para o nosso prazer, entendam bem, mas para ensinamento perpétuo para nós de que a justiça de Deus é soberana. Lá em Salmo 59, versos 10 e 11, o salmista nos fala: o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Os ímpios podem até prosperar temporariamente, mas no final os justos verão a sua queda e verão como uma conclusão do ensinamento maravilhoso que o Senhor nos dá, que a sua justiça é soberana. O sol da justiça irá raiar. Verso 17. Olha de novo. Atenção para a disciplina. Verso 17. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Nenhum pai ou nenhuma mãe deve se esquivar da responsabilidade de sim castigar o seu filho. É uma das atribuições inegociáveis de pais comprometidos com o bem de seus filhos. Castigo tem que existir, mas tem que ter propósito, entenderam? O castigo tem que existir, sim, mas o castigo tem que ter o propósito de ensinar e corrigir, e jamais de dar vazão à nossa raiva ou à nossa frustração. Tem que castigar? Castigue, mas faça isso com sabedoria. Não faça isso para descontar a sua raiva. Inclusive, eu aconselho que você espere a sua raiva, a poeira baixar, para
pensar direitinho qual deve ser o castigo aplicado, porque o castigo ele tem que ter o propósito de corrigir e ensinar, tá certo? Sabedoria aí, amados. Verso 18. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amados, vocês entendem que profecia é a palavra de Deus, correto? Eu quero expandir o conhecimento de vocês para essa percepção. Profecia não é simplesmente falar sobre o futuro. Eu sei que muitas profecias falam sobre eventos que estão para vir, mas essencialmente, profecia é a palavra de Deus. Ela se dá através daqueles que se fazem boca de Deus na terra. Sem a palavra de Deus atuante em nosso meio, nós pereceremos, pois perdemos o nosso prumo e a nossa esperança. Mas lembremos, amados e amadas, que a palavra de Deus se materializa em sua lei, em seus mandamentos, naquilo que a Bíblia faz chegar ao nosso conhecimento. Isso é palavra de Deus. A Bíblia é a profecia de Deus materializada em palavras. Somente pelo zelo dessa palavra seremos bem-aventurados. Para onde iremos nós, ó Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Essa manifestação de Pedro diante de Jesus Cristo é ele assumir a total dependência que ele tem da palavra de Deus, do verbo de Deus, da profecia materializada de Deus. Então, sem profecia, o povo perece porque não tem orientação, não tem luz para o seu caminho, não tem esperança. Mas aquele que se apega na palavra de Deus, que tem zelo, que guarda a lei do Senhor, esse será bem-aventurado. Verso 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Apenas palavras não geram comprometimento do servo ou escravo. Sabe por quê? Não gera esse comprometimento com a correção, porque ele é um servo, porque ele é um escravo. Ele se encontra em uma condição de obrigação para com o seu senhor. Mas e o filho? O filho, ele atenta às palavras por amor e respeito e alcança entendimento quando zela por essas palavras. Então o filho, através das palavras, ele aceita a repreensão do pai. O servo, ele é incorrigível apenas pelas palavras, porque o que vincula ele ao seu senhor é uma mera obrigação. Então sim, ser filho te coloca numa condição diferenciada, inclusive a ser mais sensível às repreensões do seu pai. Verso 20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Amados, a Bíblia nos ensina tanto sobre um comportamento de fala que é muito valioso. Sabe, a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre como nos portar, mas eu entendo que a Bíblia dedica um momento muito especial para o controle do que nós falamos. Haja vista Tiago capítulo 3. A Bíblia nos recomenda sempre mansidão ao falar, sobre a prudência, sobre a cautela quanto ao que devemos dizer. Quem fala demais ou quem fala sem pensar dispara indiscriminadamente e de maneira destrutiva palavras com potencial para fazer o mal, sem se importar com as consequências. Por isso que Provérbios nos fala que você está vendo um homem que é precipitado ao falar, que fala o que dá na telha, que fala sem pensar. Maior esperança há para um tolo do que para ele. Trazendo aí Tiago capítulo 3, verso 2, o apóstolo nos fala: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na palavra, em palavra,
o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Verso 21. Quando alguém cria o seu servo com mimos, desde a meninice, por fim ele tornar-se-á o seu filho. É tão interessante porque nos tempos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, vocês lembram o exemplo de Abraão? Caso não haja descendência, era comum que os bens de o Senhor passassem para o seu primeiro servo ou para o seu mordomo, como se esse fosse o seu filho. Vocês lembram desse costume? Pois bem, quando alguém cria o seu servo com muitos mimos ou com muitas liberdades, coisa que de repente não deveria fazer, por fim ele se equiparará a um status de filho. O que esse provérbio está nos alertando é: cuidado a quem você concede privilégios de família. Família é coisa séria. Então, cuidado a quem você está concedendo privilégios de família. É importante ter a maturidade para estabelecer bem os limites de com quem você tem uma relação de trabalho e com quem você tem uma relação de intimidade, de família. Verso 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Amados, a pessoa afeita à ira é estopim de brigas, pois ela não semeia a paz. Semelhantemente, quem é dado a ataques de fúria não fará a devida reflexão de suas ações e, consequentemente, recairá em transgressões. Percebam, meus queridos, minhas queridas, que um comportamento manso, reflexivo, é mais adequado a uma digna postura cristã do que a ira e a fúria da qual muitas pessoas, ouso dizer, se orgulham. Eu sou muito brabo, eu sou cabra macho, eu resolvo de uma vez. Mexeu comigo, eu vou logo para as vias de fato, para a violência. Pessoas de pavio curto, elas têm a tendência de errar e errar muito, porque elas estão acostumadas a resolver a coisa na violência, no grito, e a gente já sabe que isso suscita contendas. Transgressões são multiplicadas durante ataques de fúria. Então, peça a Deus forças para refrear o seu temperamento, mas esforce, se empenhe em ter uma vida pautada pela prudência, pela meditação e pela mansidão. Verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Amados, o Senhor, eu espero que essa altura do campeonato vocês já tenham compreendido que soberba, arrogância, altivez não tem nada a ver com uma postura cristã. Espero que já tenham entendido isso. O Senhor sempre irá derrubar os altivos, os soberbos, os arrogantes, aqueles que se julgam autossuficientes e cheios de si. Pessoas assim estão longe do agir de Deus. Elas se consideram tão vitoriosas, mas estão na iminência da derrota por não admitirem que sem Deus não podem fazer nada. Considere agora o humilde de espírito, aquele que vive na dependência do Senhor e o reconhece por isso. A honra o sustentará, a honra de Deus que tudo fará por aqueles em quem ele encontra espaço para agir. Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo.
num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Os quebrantados, os humildes do espírito têm um lugar guardado no santuário do Senhor, no alto e sublime lugar, na morada do Santíssimo. Porque esses que são humildes, que são dependentes de Deus, deram espaço para o agir de Deus nas suas vidas. O altivo, o soberbo e o arrogante, o autossuficiente em si mesmo, não dá espaço para o agir de Deus. Longe está do agir de Deus. Verso 24. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Amado, recomendação básica aqui. Não compactue com as injustiças e as desonestidades. Até o seu silêncio denotará, passará a imagem de conivência. Não seja assim. O que não é coerente com a postura que Deus requer de nós. Uma postura indolente ao mal, ou seja, indiferente às injustiças desse mundo, pode até agradar o mundo exterior, mas faz um mal tremendo para a nossa própria alma. Por isso que o provérbio fala que quem tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Quem é conivente com a desonestidade está fazendo um mal tremendo para a sua própria alma. Verso 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro, em alto refúgio. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É o alto refúgio em que o Senhor coloca aqueles que confiam nele. O temor aos homens, ou seja, submeter-se aos homens, devotar temor imerecido a pessoas que são falhas, nos amarra em laços. Mas quem confia no Senhor, quem direciona o temor a quem de direito se deve temer, esse será resgatado. Verso 26. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Amado, reflita aí consigo mesmo. A quem você recorre buscando favor aqui na terra, se no final o juízo vem do Senhor? Se a palavra final vem do Senhor, se o teu sustento, o teu resgate, a tua salvação vem do Senhor, diante das dificuldades, dos problemas, de quem você está buscando favor em primeiro lugar? Dos homens aqui na terra? Das pessoas que estão sujeitas ao mesmo juízo do Senhor? Ou você vai direto no trono do Altíssimo? Porque sim, Jesus Cristo conquistou isso lá na cruz para cada um de nós, para termos acesso direto e irrestrito ao trono do Altíssimo. É a Ele a quem eu vou recorrer em primeiríssimo lugar. Verso 27, para finalizar. A abominação é para os justos o homem iníquo, mas a abominação é para o iníquo o de retos caminhos. Amados, vocês percebam como esse verso ele denota uma total oposição entre esses dois personagens. Eles sequer se compreendem. Põe aí num comparativo o justo e o iníquo, o de caminhos retos e o ímpio. Enquanto que um vai considerar a abominação o que o outro faz. Ele não compreenderá o modo de agir, o comportamento. O iníquo, o ímpio, acha absurdo o que os justos fazem, o que os justificados fazem, de recorrer ao Senhor,
de ser sensível à dor do próximo, de muitas vezes levar uma tapa e oferecer a outra face, de não usar de desonestidade para prosperar na vida. O ímpio acha isso loucura, bobagem, abominação. E ao contrário, o justificado pela fé, o justo, vai olhar para os caminhos dos ímpios e vai considerar isso sim uma abominação. Você percebe que esses dois lados não conversam, correto? Esse verso nos lembra que em um mundo que jaz no pecado, tem aversão a quem busca santidade. Na verdade, fogem da luz, pois a luz revela os seus maus feitos. Eu estou parafraseando aqui o Evangelho de João, capítulo 3, versos 19 ao 21, para finalizar. João, capítulo 3, versos 19 ao 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amados, é por isso que o justo não dialoga com o ímpio, eles não se misturam, não se compreendem, porque os atos de um são abominação para o outro, porque um vive para buscar a luz, para se colocar debaixo da luz, o outro ama mais as trevas e foge da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Amados, eu espero que assim como eu, você tenha aprendido muito com esse estudo bíblico. Eu creio em Deus que palavras poderosas foram direcionadas aos nossos corações e vão sim gerar novas atitudes, novas posturas, vão consolidar em nós verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, que dizem amém para essa palavra maravilhosa que veio de Provérbios capítulo 29, estudo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, direto para o seu coração. Eu creio, você crê, amado? Então vamos comigo orar juntos para finalizar esse momento maravilhoso. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse momento abençoado e abençoador, porque essa é a tua palavra, Senhor, que jamais passará, que é estatuto perpétuo para os nossos corações, que vai nos instruir em nossos dilemas, no nosso cotidiano, nas decisões que tomamos, Pai. Nós queremos estar no centro da tua vontade e é por isso que exaltamos a tua palavra. A tua palavra está acima das nossas vontades e nós nos submetemos aos teus mandamentos, à tua lei, à tua justiça, Pai. Amamos a tua palavra e por isso estamos aqui buscando, como igrejas, aprender mais do Senhor. Todos unidos, irmãos unidos na mesma fé em Jesus Cristo, sendo contemplados pela sabedoria que vem do teu trono, Senhor Altíssimo. Abençoa-nos com a tua presença hoje e sempre. Abençoa cada uma das famílias aqui representadas. Faz-nos descansar em paz em nossos leitos e faz, Senhor, com que a tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, em nossos comportamentos, em nossas atitudes. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amados. Deus os abençoe e até a próxima.